da Marco Zero. Já conversei muito com Mariana. Mariana foi lá das primeiras pessoas que trabalhavam na Marco Zero. Inclusive começaram no jardim da Marco Zero. Agora nunca com tanto público. Mas a gente já conversou bastante. E Mariana vai se apresentar, agora a gente está legal da cobertura. A Marco Zero tem melhorou agora. E a Marco Zero tem já 7 anos e meio, e nesse período a gente cumpriu 3 eleições. Antes disso, trabalhei na Universidade de Pernambuco, fui editor do livro e também cumpri algumas eleições lá. E cumprir eleição sempre foi uma tarefa muito difícil, eu sempre achei muito difícil. Tanto do ponto de vista de você ter que lidar com emoções, com debate, você tem que estar lidando com essas coisas, como também do ponto de vista logístico. Você planejar a cobertura da eleição exige recursos humanos, precisa de jeito, precisa de um esforço concentrado ali, é uma dinâmica muito forte e sempre com equipes, as equipes nunca são suficientes. Assim, na primeira eleição a gente tem uma estrutura boa, como eu trabalhei, o jornal de entrando em crise, e a medida de cada eleição a gente era uma equipe mais reduzida. E quando você chega a isso, no jornalismo independente, né, na estrutura super enxuta que a gente tem para trabalhar, esse desafio ainda se torna maior. Isso faz a gente ter que fazer escolhas. A gente tem que escolher, focar naquilo que a gente quer cumprir. E na Marco Zero, a primeira eleição de 2016, a gente escolheu, e as circunstâncias todas levaram a gente a fazer essa escolha, a gente focou na checagem de informação. Isso uma parceria com a pública. Mariana então trabalhava lá dentro da Marco Zero ainda em 2016, e a gente fez essa cobertura a partir da checagem de informação. Era uma coisa que estava ali tendo força, era uma inovação na política, e a gente juntou com esse projeto público nas eleições da agência pública, e a gente a Marco Zero foi o parceiro da pública, a parceira da pública na cobertura aqui no Recife, nas eleições municipais. Para 2018 a gente deu mais um passo. A gente criou um projeto, Maria já estava aí nessa época, foi o projeto da Algizas. E a gente via que aquilo, a gente tinha consciência que a gente não podia cumprir toda a eleição. Então a gente focou num ponto que a gente achava fundamental, que era a questão da representação das mulheres, e a gente cumpriu. A Dalgisa foi a primeira deputada mulher aqui no Pernambuco, e o nome é uma homenagem a isso, e a gente passou a fazer esse tipo de... Eu acho que vou ter que tirar a máscara para se eu me contaminar. Aí a gente... Mas não vai precisar dizer tudo de novo não, né? Eu me esqueci já. Aí a gente focou no analgismo. Aí a gente fez o financiamento coletivo e tal, conseguiu recursos e fez o projeto da Algizas, junto com o grupo novamente a parceria com a agência pública. E super exitoso e tal.
2020, já com a pandemia, a gente não tinha mais a parceria com o Truco, a agência pública já não fez o Truco, mas a gente continuou na checagem com o projeto Comprova. Fizemos uma parceria com o projeto Comprova e mantivemos essa parte de checagem e a gente manteve a Dalgisa, não fizemos o financiamento, a experiência anterior, embora a gente tenha conseguido a meta, mas o esforço para a gente conseguir a meta foi muito difícil e a gente já tem um caixa melhor, a gente conseguiu bancar com nossos próprios recursos e mantivemos Dalgisas, Comprova e fizemos algumas parcerias pontuais, o projeto Conditora, um projeto também junto com a PUC e outras organizações inclusive que estão aqui. A gente fez o dia da eleição, a gente monitorou a questão de violência que aconteceu na eleição e tal, e a gente deu esse passo. Para essa eleição agora, a gente viu que o cenário era totalmente diferente. Não bastava só a gente ficar em questões pontuais. Precisava fazer uma cobertura que desse conta dos ataques que a democracia estava, da ameaça à democracia, tudo que todo mundo já sabe. E a gente fez mas a gente tinha limitações, sempre de pessoal e tal. Então a gente precisava ampliar. Então a gente começou com... A gente não fez mais essas coisas por lado de checagem, nenhuma cobertura específica como a da Dalgisas, embora esses assuntos estivessem transversais na nossa cobertura, mas a gente resolveu ampliar essa visão. E a gente percebeu que era uma eleição que precisava de análise, de um olhar mais apurado. Então, a nossa estrutura, o nosso núcleo foco, o nosso núcleo duro da Marco Zero, que produz o conteúdo diário, fez uma cobertura da eleição, acompanhando mais o dia a dia da eleição, mas a gente abriu para... pela primeira vez, a gente contratou 3 colunistas que pudessem trazer de pontos, de locais diferentes, análise do que estava acontecendo. E foram 29 colunas, das 3, cada uma recebe, e foi uma experiência muito exitosa. A gente também abriu para outros arquivos que apareciam, acho que foram 16 arquivos. Produzimos 72 reportagens e a gente também fez o Armadilho, nosso podcast, com 11 episódios do Armadilho. Então, com isso, e aí tinha os freelas também que a gente conseguiu, aí a gente conseguiu dar uma amplitude maior da nossa cobertura, para que a gente pudesse responder aos questionamentos da necessidade de interpretação do que estava acontecendo na realidade. Então, à medida que a cada ano, assim, à medida que a Marco Zero se consolidava e avançava, a gente também conseguiu ir consolidando e avançando nossa cobertura política. Acho que passa a animar um pouquinho para a gente. A ideia daqui, pelo menos foi o que orientaram a gente, é que seja uma coisa bem informal e a gente fala um pouquinho e depois a gente conversa mesmo. Assim. A ideia é conversar no jardim. Tá baixo? E agora? Melhor? Então, gente, boa tarde. Acho que a gente já conversou um pouquinho lá em cima, né? Quem tinha chegado mais cedo. Mas quem não chegou, que a gente pode se apresentar, meu nome é Maria Correia, eu sou pernambucana, jornalista. Atuei aqui em jornais daqui, na Marco Zero Conteúdo. Sérgio é um profissional incrível, assim, que teve um papel fundamental na minha carreira, ele sabe disso, não estou fazendo. Missa de cor presente, enfim, tenho muito orgulho de ter trabalhado na Marco Zero e acompanhar um pouco desse processo assim, de crescimento do projeto. E agora eu estou como editora na agência pública e sou cofundadora da Cajueira também, que é a curadoria de jornalismo independente nos Estados do Nordeste. Então, a ideia daqui é a gente falar um pouco, eu queria mais depois passar o microfone para vocês fazerem perguntas, de repente, sobre curiosidade dessa cobertura, né? Mas só para começar uma conversa, assim, lá na agência pública, a gente é Agência Pública de Jornalismo Investigativo, né? É um veículo que tem um site, apublica.org. É um veículo que se pretende a ter uma cobertura de amplitude mais nacional, assim. Não é focada numa região especificamente, mas a gente
Claro que é um veículo que não tem tanta gente, assim, tanto pessoal, a gente não consegue ter, obviamente, uma cobertura tão ampla, né, que dê conta desse país, mas a gente se pretende a não ter uma cobertura tão centralizada, e isso também é uma pauta que eu trago, né, enquanto mulher nordestina, para lá para dentro da redação. Mas é uma redação que é hoje baseada em São Paulo, né, São Paulo capital. A gente tem mais ou menos 30 pessoas na equipe, incluindo pessoal de comunicação, né, redação e tudo mais. E, como você falou, assim, nunca é suficiente, né? A quantidade de gente para trabalhar numa eleição, sobretudo essa eleição, que o que foi essa eleição. Foi uma coisa, assim, que eu jamais tinha visto em minha vida. E para mim foi muito desafiador, e aí eu vou falar pessoalmente, assim, porque eu, quando entrei na agência pública, 2 anos atrás, eu entrei como repórter para cobrir especificamente o que a gente chama, assim, para simplificar o rolê, de religião e gênero. Só um tema legal, assim, só uma coisa boa. Aí a gente olha para religião e gênero, assim, não gênero no sentido de comportamento, mas gênero no sentido mais de política. E violências sexuais também, investigação sobre crimes sexuais. E a gente olha também para a religião, não no sentido da fé de ninguém, mas a gente olha para essa interseção com a política, com o poder, né? Religião e poder. E falar de religião e poder hoje no Brasil é falar do avanço do conservadorismo, dos fundamentalismos religiosos, né? E nessa eleição, especificamente, foi falar muito sobre evangélicos, né? E evangélicos no poder, né? Porque tem realmente sido um grupo que cresceu no poder, né? Aí a bancada evangélica, o governo Bolsonaro foi um grande tripé, né? Do governo Bolsonaro, assim. Nem sei se tripé ou se a gente pode falar de mais lados, mas basicamente o governo né, se fundamenta entre evangélicos, né, os pastores e tal, no poder, inclusive ocupando cargos ministeriais, ocupando secretarias, né, estão realmente nos altos cargos, né. A religião, ela, no governo Bolsonaro, a religião, a gente pode falar assim, cristãos conservadores, que também tem uma parcela de católicos, né, é um dos pilares. Foi um dos pilares da eleição de Bolsonaro e continuou sendo um dos pilares do governo dele, assim como o agro, né, assim como os militares. Então, hoje no Brasil é isso, você investigar assim, um ator do governo Bolsonaro, aí o cara é militar, é pastor, tem fazenda né, de soja, é tudo às vezes ao mesmo tempo, essas coisas se confundem. Então, eu entrei como repórter dessa área, vamos dizer assim, e a minha editora depois saiu, eu depois passei para a edição, e ela saiu, se afastou justamente um pouco antes da eleição, ou seja, aí eu peguei a bomba chiando, né? Que foi levar essa cobertura nessa eleição, que foi uma eleição super complicada, porque a gente já olhava para isso, para essa coisa da religião, dos evangélicos e tal, do poder, na pública há muito tempo. Essa minha editora, Andrea Lipa, é uma pessoa super respeitada nessa área, tem livro sobre a bancada evangélica e tal. Mas aí todo mundo começou a olhar. Todo mundo. Todos os portais, independentes, a mídia tradicional, né? Todo mundo, a gente começou a produzir conteúdo e todo mundo agora estava falando só de evangélico. E aí o desafio duplicou, porque era fazer uma cobertura que a gente não consegue competir com hard news, não dá, não tem braço para isso, né? Vocês, muitos aqui trabalham em veículos independentes, não tem como a gente ter a velocidade, a gente conseguir, muitas vezes até as fontes mesmo, né, que tem acesso, o pessoal que está ali em Brasília, não tem como. E aí, como é que você faz uma cobertura que se diferencia, que acrescenta algo no debate público? Porque esse é o objetivo final, né? É você contribuir para qualificar o debate público, para informar, para trazer um ponto a mais, né? De repente, às vezes, você nem tem um furo, nem sempre você tem um furo, mas você pode ter um outro lado da história que ninguém está contando, você pode ter um aprofundamento, você pode ter uma entrevista que dá um panorama sobre uma coisa que está, um tema. Então foi esse o meu desafio particular nessa eleição, e aí vocês podem fazer perguntas sobre, assim que a gente vai conversando. E aí, só para falar um pouco do que a agência pública fez nessa eleição, já tinha feito o truco, né, que esse projeto de checagem que o Sérgio falou, durante muitos anos fez o truco. Esse ano a gente não fez o truco, a gente fez um projeto que trabalha com desinformação também, que é o projeto Sentinela, que a gente foi olhar para redes.
desinformação. Então, eu participei do Projeto Sentinela também, e a gente monitorou vários grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, a esgotosfera inteira do bolsonarismo, assim, fez um mergulho e horrível, assim, tóxico muitas vezes, porque você, enfim, vê... Mas é muito interessante também, porque você começa a entender como funciona, e como é capilarizado, e como é organizado. E como nada é à toa, como a gente acha que é uma coisa descoordenada, e é muito pensado, é muito coordenado, é muito, sabe, eles entregam a informação já empacotadinha, do tamanhozinho certo, já pronta para você. É impressionante, assim. E o tamanho disso vai continuar, né? Isso vai continuar. Tá? Isso aí é consolidado, essa rede existe há muito tempo, essas redes, né? Existem há muito tempo, ela continua. E a gente fez esse projeto, que é um projeto de mergulhar nesses grupos e olhar para isso e fazer reportagens sobre. E aí foi muito interessante, porque a gente conseguiu encontrar pessoas, encontrar atores, sabe, que mobilizam essas redes. Porque a grande pergunta que eu acho que você tem que fazer olhando para essas redes não é assim, o que é que eles estão falando? Não, eles estão falando, não interessa. Interessa quem financia, interessa quem mobiliza. Né? Isso que eu acho assim, a gente do jornalismo investigativo, a gente tem que olhar para isso. Pô, quem é que mobiliza essa galera que está aí na frente, né, quem? O dinheiro vem da onde? O que eles estão falando lá, meia hora de conversa, mas meia hora de conversa, isso interessa menos, interessa a gente entender como funciona, quem está por trás, porque tem sempre alguém por trás, ou alguém por trás, ou pessoas, ou empresas, né? Quem são esses atores? Quem são as pessoas que têm poder, que estão ali mobilizando? Poder, às vezes, é empresarial. É o cara que é dono da empresa, que libera os funcionários assim, bora, vamos ali para frente, né? Vamos ali fechar uma estrada, entendeu? E aí, é isso que interessa para a gente. Nesse projeto foi para isso que a gente olhou. Dentro da minha editoria, foi muito olhar para como os pastores, os líderes, assim, né, influenciam também, influenciaram, né, nessas eleições, e também olhar para uma coisa que apareceu nessas eleições, que foram pastores progressistas sendo perseguidos, né? O racha dentro das igrejas, né? Essa coisa das pontes que se fala, as pontes dos progressistas, assim, o PT quebrou as pontes com pastores, mas na verdade houve uma radicalização, né? Boa parcela dessas lideranças, então as pontes foram quebradas naturalmente. Enfim, foi olhar para isso. E a gente também fez, e eu participei também, trabalhei um bocado, mas a gente não mentir não, de um levantamento que a gente faz há alguns anos também na agência pública sobre violência nas eleições, e é um negócio que a Marco Zero já participou, que é um trabalho gigantesco de monitorar vários casos de violência eleitoral no Brasil inteiro, desde o começo, desde o primeiro turno, e aí planilhar isso tudo, ir atrás e checar e tal, e fazer. A gente fez 3 reportagens sobre violência nas eleições, eu fiz também uma outra reportagem sobre políticos que precisaram de escolta esse ano. Então, a violência também, acho que a gente pode resumir assim nesses 3 eixos, sabe? A gente olhou muito para a violência, que eu acho que é uma coisa que também aprofundou muito, né, nessa eleição. A gente olhou para essas redes de desinformação, e a gente olhou para essas tensões, né, essa questão da religião, do uso da religião, né, como ferramenta no discurso político, né, como ferramenta de manipulação política mesmo. Então é isso, a gente pode começar, acho que... Comenta não. Vitor.
fiquei pensando se não é esse o caminho. Porque eu acho que é um grande desafio, e principalmente para as mídias independentes, que, ao meu ver, tentam falar também com essa galera que está menos ligada nas mídias tradicionais. Só que, no meu entendimento, as pessoas que estão menos ligadas nas mídias tradicionais têm tendência a desacreditar o jornalismo como um todo. E aí, como é que a gente lida com isso? Esse é um grande desafio, tanto do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista editorial, muita gente do jornalismo independente, eu acho que o jornalismo todo é sobrevivência. A gente só vai sobreviver, o jornalismo, se ele atingir as pessoas. A gente precisa, esse é um desafio e sempre existiu. Sempre, desde que existe jornalismo, ele tenta falar com o maior número possível de pessoas. E isso tem toda essa revolução tecnológica, toda essa revolução na maneira de se consumir, de se produzir notícia, tem sido um desafio. Todo mundo tem muita gente pensando nisso, é o tempo todo pensando, e quem conseguir essa resposta a gente, do ponto de vista da Marco Zero, a gente tem muito espaço ainda para crescer, inclusive no que existe, vamos chamar, talvez o nome adequado, da nossa bolha. A gente ainda tem muito espaço, porque relativamente à nossa audiência, a gente ainda atinge poucas pessoas. A gente tem uma série de estratégias que a gente tem, esse nosso planejamento estratégico nos próximos 3 anos, que vai ser um planejamento que é um planejamento até nossos 10 anos para completar. A gente tem algumas estratégias para ampliar essa plataforma. Isso passa pelo crescimento da audiência, como produto da nossa própria bolha. A gente vai tentar aumentar a nossa audiência regionalmente, isso através tem uma coisa que tem muito a ver com a nossa estratégia, que é a lógica talvez desse ecossistema do jornalismo independente. E nesse pouco tempo que a gente falou, eu enumerei, Marinha me enumerou uma série de matérias que Marco Zero e Pública fizeram em conjunto ao longo do tempo. E a gente já fez com um monte de gente que está aqui, praticamente com todos a gente já fez coisa parceria. Que é uma forma da gente ampliar, e eu acho que ele vê isso, é a gente trabalhar dentro dessa lógica dentro dessa lógica de cooperação, de isso é importante na pluralidade, diversidade do que a gente produz. É importante na distribuição dos conteúdos e também na proteção da gente. Porque esse ambiente que a gente viveu e que ainda vai continuar, talvez ganhar a eleição tenha sido a parte mais fácil desse processo de redemocratização do país. E a gente vai precisar de proteção também. Então, eu acho que a solução para a gente falar com mais gente, no primeiro momento, é a gente fazer isso conjuntamente. Porque cada organização dessa aqui tem suas peculiaridades, tem suas questões específicas, fala para ser determinados públicos, alguns de nicho, algumas hiperlocais, algumas mais regionais, e que quando a gente conseguir juntar isso e falar conjuntamente, esse 3i tem um significado, e eu acho que isso vai ser inclusive um marco, esse 3i talvez seja um momento que marque essa amplitude que a gente vai conseguir dar às nossas organizações que trabalham em conjunto. Talvez esse seja o primeiro passo. O caminho é muito árduo, muito longo ainda, e tem muito trabalho para fazer. E essa pergunta eu acho que é eu acho que é importante falar no microfone, porque está gravando. Vai gravar pertinho. Então, deixa eu só contribuir com esse debate. No último dia 10 de novembro, quem teve a oportunidade, e aí fica a dica, a revista Piauí publicou uma matéria chamada O Guerreiro Lista contra as Fake News. Uma matéria que revela como foi esse combate às fake news na eleição. Inclusive, fica entendido que a judicialização,
acionando o STF, ajudou a gente chegar nesse momento que a gente está vendo agora, nesse momento mais fôlego, né? Sem tanta tensão. Todo dia a gente está acordado com quem a gente vai guerrear hoje, né? Qual é a fake news que vai estar em cena. Como é que vocês avaliam em 2023, ou a partir de agora, lidar com as fake news? Houve debate de regularizar a mídia. Será que a gente precisa desse momento para, pelo menos, frear a fake news? Porque todo mundo está com o direito de falar, mas esse direito de falar está um pouco bagunçado, né? Porque todo mundo está comunicando, mas a falsa comunicação está prejudicando a economia, a saúde mental, a segurança da população. Como é que vocês analisam? Como é que a gente pode amenizar esse cenário? A eleição a gente conseguiu botar a justiça e bloquear muita coisa, mas e agora? Teu nome? Salatiel. Então, eu acredito que sim, esse debate de regularização da mídia que você falou vai ter que ser feito. A coisa das plataformas, né? Porque assim, WhatsApp, Telegram, não é terra de ninguém, né? Teve até algumas movimentações do TSE, né, com o Telegram e alguns acordos, mas assim, o que a gente vê é que ainda é muito pouco para a quantidade de coisa que roda, né? E a gente tem outras empresas, tem a Getter, né, que é uma empresa que é fundada lá pela galera de Trump, que chegou no Brasil, que foi apropriada pelos bolsonaristas, enfim. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho que tem muito a ver com a gente aqui hoje, que é assim, eu trabalho com pesquisa de jornalismo local há um tempo. Tá aqui a professora Nathalie, que trabalha comigo de vez em quando no Atlas da Notícia, com os alunos dela aí também. Essa pesquisa do Atlas da Notícia é uma pesquisa que mapeia o jornalismo local e os desertos de notícia. E eu acredito que parte do combate à desinformação é o fortalecimento desse jornalismo local. Por quê? Porque, veja, tem as agências de checagem, beleza. Mas, assim, o alcance é muito restrito ainda para a gente dizer que tá, sabe? Né? Quantas pessoas que vocês conhecem na família de vocês, ou amigos e tal, que muitas vezes reproduzem fake news, quantos deles leem a agência de checagem, a não ser que você mande muitas vezes, né? Então, é pouco, a gente sabe que atinge pouco. O trabalho das agências de checagem, o trabalho de projetos como o Truco, né? Esse trabalho do Sentinela que a Pública faz, é fundamental? Eu acho. Mas eu acho que a gente tem que atingir as pessoas, assim, sabe, mais próximo. A gente tem que ir muito próximo das pessoas. E quem vai fazer isso? O projeto que está lá pertinho. É uma rádio comunitária, às vezes. Às vezes é um jornal de bairro. Às vezes é um jornal no WhatsApp. Às vezes é um mural. Às vezes é você, comunicador popular ali, né? Comunicação popular, assim. A gente tem que fortalecer essas redes, a gente tem que fortalecer esses projetos. E aí é o que o Sérgio falou, de trabalhar em rede. Porque a gente tem que chegar nas pessoas, em quem interessa. Não só em quem lê, assim, a gente atinge muito pouco, né? Eu, como agência pública, meu Deus, atinge muito pouco, chega muito pouco nas pessoas. E a gente precisa estar muito junto das pessoas, a gente precisa falar a linguagem delas, né? A gente precisa se aproximar, a gente precisa ouvir, entender como é que elas pensam, para a gente ter um começo de diálogo aí, talvez alguma mudança. Muito legal essa apresentação. Mariana, não tinha tanta reflexão sobre isso. Mas tem um outro aspecto também. Desinformação, eu acho que é um desafio da nossa geração, é um desafio da sociedade. Eu acho que ele não vai ser um problema que não vai ser resolvido pelo jornalismo. O jornalismo vai ter que fazer sua parte. Estamos fazendo, eu acho que talvez seja um setor, por questões óbvias, que talvez tenha se organizado, buscado financiamento, se mobilizado para tentar resolver isso, mas é como enxugar gelo. A sensação de que eu passei, já fiz checagem, é enxugar gelo. Aí às vezes a gente vibrava com uma checagem da gente conseguir uma audiência muito grande. Só que aquela audiência é totalmente separada de quem lê uma notícia falsa. Aquela audiência, todo mundo já sabia que aquela notícia era falsa. Era uma sensação de, às vezes, de fracasso, porque a gente não conseguia chegar nas pessoas. É como se aquilo estivesse falando com o vento, assim, não tivesse. Então, o jornalismo tem que continuar fazendo, tem que estudar essa ideia que a Mariana falou, eu acho toda a lógica,
mas é uma questão da sociedade. Acho que tem que ser encarado e resolvido por toda a sociedade. Sabe? É um grande desafio que a gente tem. Não vai ser só pelo jornalismo, não vai ser só com regulamentação. A regulamentação não resolve, né, necessariamente isso, mas tem que ter regulamentação, tem que ter trabalho de jornalismo, mas o desafio tem que estar nas escolas, tem que estar a leitura crítica da mídia, porque a desinformação não está só nessa coisa tosca que a gente se choca vendo qualquer coisa acredita naquilo. Ela está também nas manchetes dos grandes jornais tradicionais. Então, estudar, as crianças aprenderem a fazer uma leitura crítica da mídia, isso tem que estar nas escolas desde o começo. Então, esse é um trabalho da nossa geração, da geração que está vindo, que é o desafio para a gente poder defender o nosso poder, a democracia, sabe? É uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que precisa falar sobre eles, que no caso são funcionalistas mais Vai pegar também, legal, né? Meu nome é Augusto, então acho que precisa falar sobre eles, né? São os funcionalistas enquanto pessoas, enquanto fontes, que repassam informação e que informação é importante. Para a gente entender, inclusive, como é que está sendo articulado esse outro lado, né? Porque a gente acaba tendo mais contato com políticos progressistas que valorizam, claro, o papel da imprensa, mas os bolsonaristas são pessoas que precisam juntar. Tem muita matéria importante que saiu de fontes bolsonaristas, né? O orçamento secreto, aquela base dos fiscais políticos, né? Que depois é tomada do Ministério. E assim, por exemplo, no meu caso, quando repórter da imprensa tradicional, eu tenho mais de facilidade, porque a imprensa tradicional, teoricamente, é imparcial, então logo a gente tem uma certa facilidade para se colocar dentro do fonte bolsonarista. Eu queria entender como é que vocês, já independente, conseguem ou se ter participado para dialogar com os bolsonaristas, entender o que está sendo tramado, né? Os bastidores de poder, nesse caso do Bolsonaro. Talvez Mariana aqui, mais, porque isso era a dificuldade que eles estavam vivendo. E a gente não lembra de ter nenhuma resposta dos questionamentos pelos canais oficiais, sabe? Assim, o governo ainda está, né? Assim, é porque a gente pensa até que já acabou, mas assim, eles ainda estão. Não tem o menor compromisso com a transparência, com nada, eles não têm compromisso. Então, eles não. Quem está no poder, independente de quem for, já tem uma dificuldade de tratar as críticas da natureza humana. Não. E eles, assim, eles ignoram totalmente, eles acham que tem. Quantas vezes, assim, você vê o Bolsonaro dizendo, eu não devo nada, não tenho que falar nada para você. Isso não é da sua conta, sabe? Então é uma coisa difícil. E a gente vai ter que lidar, porque aqui, em alguns estados eles ainda estão no poder, eles foram eleitos do estado e tal. Mas mesmo no caso da Marco Zero, que eles não estão diretamente nem no poder nacional, nem no poder local, mas eles são uma força da sociedade. Vai continuar, sabe? A gente vai continuar. Se eles perderam um pouco de espaço dentro do poder político, eles ainda são muito fortes no poder econômico. E o jornalismo, como um todo, sempre foi muito bom de fiscalizar o poder político, mas sempre foi muito tchutchuca e não sei o que, um poder econômico, né? E a gente entende que às vezes a gente pensa que o Bolsonaro está ali naquele deputado, naquela foto, mas ele está no dono ou no representante de uma entidade de patronato, eles estão estruturados dentro da sociedade. E agora, acho que foi Inês falando assim, tem que ir do outro lado, assim. Sempre que a gente pode evitar falar com eles, eu acho que é recomendável. Falando um pouco da minha experiência, assim, eu também concordo que, assim, ouvir enquanto fonte acho que não tem que ter os dois lados, não nesse sentido, mas
que é preciso entender como funciona a cabeça, como funciona, né, o raciocínio. Eu acho que a gente precisa tentar entender isso. Dentro dessa cobertura de religião, então, eu tenho alguma interlocução com alguns pastores que são, sabe, que não são do campo progressista, assim. Mas as minhas principais fontes terminam sendo, sim, os pastores, né, que estão em movimentos, inclusive, de resistência, né, progressista, de frentes e tudo mais. E que também se formam. Assim. A gente tem, a Pública agora tem um escritório em Brasília, e a gente tem uma equipe de reportagem lá, que, enfim, que também faz essa cobertura de congresso, faz interlocução com alguns desses atores. Porque existe também, tem aquele núcleo, né, duro, vamos dizer assim, mas que realmente colou, né, com a extrema-direita ali. Mas existe um centro, assim, que está ali meio flutuante, que agora vai, provavelmente, migrar, né, para onde está o poder, se mover para onde está o poder. Então, acho que com esses é muito mais fácil de ter uma interlocução. E esses são realmente as fontes. Quando você fala de bastidores do poder, né? Assim, quem poderia ser fonte? Eu acho que é esse pessoal que está ali, meio que está onde o poder está. Porque esse aí é que vai trazer alguma coisa. Com esse núcleo do bolsonarismo mesmo, assim, acho que a gente não consegue. Até porque a agência pública, falando da minha experiência na agência pública, né, que é onde eu posso falar, é um veículo que é fundado por mulheres, claramente progressista, e a gente se posiciona, a gente tem uma cobertura de religião muito posicionada, então basta eu me apresentar ali, dá 5 segundos, a pessoa pedir o site, ela já não responde mais. Ela não responde mais, porque sabe que, enfim, que a gente faz esse tipo de cobertura, né? Então é meio difícil a gente ter uma interlocução mais profunda com esses atores, sabe? Mas eu acho que como repórter você tem esse outro caminho, que é buscar essas pessoas que se movem para onde o poder vai, né? O Edir Macedo da vida, por exemplo. E você poder também conversar com esse campo progressista que também está ali, também está nos bastidores do poder, conhece e traz informação também qualificada. Eles, assim, a gente fala do bolsonarismo, mas eles não são monolíticos, existem várias camadas ali, Maria Matheus está até falando disso, desses pilares, então tem as camadas. A gente precisa, eu acho que as respostas que a gente vai ter vai depender muito da relevância que a gente for conquistando, sabe? Porque esses caras, assim, de maneira geral, eles não são burros. Tem gente ali fazendo as estratégias, às vezes a própria burrice é simulada. E eles fazem um cálculo de o dano é maior eu ficando calado ou eu falando para esse determinado veículo. Eles fazem isso, quem está no governo, quem vai dar entrevistas, assim, eles fazem esse tipo de cálculo. Então, a nossa luta de fortalecimento do jornalismo independente, eu repito, através de redes e da gente fortalecer, é que quando esse cara fizer o cálculo, se eu ignorar, não responder essa pergunta, o prejuízo vai ser maior do que se eu tentar me defender lá. E esse é um desafio, mais um dos desafios que a gente tem. É fortalecer para que eles sejam obrigados a responder, a não ignorar. Oi, meu nome é Adriana, eu sou repórter no Colabora e também trabalho como freelancer. Então, a minha questão é relacionada à perspectiva do nosso trabalho agora, a partir de 2023. Sendo que tudo que aconteceu, né, nesse ano, nesses 4 anos, deixa um legado, um triste legado, né? Vou citar só alguns que fazem parte do que eu enfrentei como jornalista, que é apagões de dados, né, a dificuldade de reunir informações que só foram viáveis em muitos casos porque a gente teve fontes ligadas a organizações específicas que seguiram outros caminhos para ter acesso a essas informações
E mesmo não tendo representante no executivo, mas a gente tem um Congresso Nacional, né, estruturalmente, ainda com uma relação muito forte com a extrema-direita, majoritariamente com a extrema-direita, e muitas coisas são decididas lá, né, embora exista esse grupo que é como um pêndulo, que está sempre indo para onde é mais conveniente. E eu acho que, especificamente, nesses 4 anos, o jornalismo ele sofreu um tipo de perseguição que foi institucionalizado, governamental. Eu nunca esqueço do boneco feito de Vera Magalhães, numa passeata pública, com várias pessoas dando gritos de ordem contra aquilo. Para mim, assim, mesmo quem está no jornalismo independente acaba fazendo uma leitura daquilo como algo simbólico que reflete um conceito, né, uma marginalização também da profissão. Sobretudo para nós que nos preocupamos em fazer um jornalismo com subjetividade, tendo compromisso com as pessoas LGBTQIA+, com os quilombolas, com os tradicionais, que inclusive eu já ouvi várias pessoas falarem que não é jornalismo, é militância. Mesmo a gente ralando muito para trazer um rigor muito grande, né, na apuração, para fazer um trabalho sério. Mas isso foi disseminado, cristalizado no meio de tudo isso, né? E também nesse processo todo, né, eu acho que, Sérgio tocou um ponto que eu até anotei aqui, eu acho que essa desinformação e muitas vezes essa falta de cuidado com como a informação reforça esse processo por parte da mídia tradicional. E para mim, um exemplo claro está naquela manchete quando o Bolsonaro falou que os nordestinos preferiram votar em Lula porque eram analfabetos em sua maioria. E veículos da grande imprensa pegaram essa aspa, e aí o jornalismo declaratório, né, chegando ao ápice. Isso acaba, muitas vezes, reforçando indiretamente e de uma forma muito forte, até ampliando e alcançando várias bolhas, esses estigmas, a xenofobia, uma série de coisas. Então, a gente tem por todos os lados aí um legado que foi deixado. E, diante de tudo isso, qual seria a perspectiva para a gente continuar de pé, fazendo o nosso trabalho e aproveitando que pelo menos uma boa parte do terror, né, saiu, mas a gente ainda tem aí o foco, a célula, o legado desse processo todo. Então, vamos lá, perspectivas para o jornalismo. Eu acho que a gente pelo menos agora tem um fôlego, né, novo, assim, pelo menos a sensação para mim é essa, de respirar um pouco, assim, porque foram anos aí onde a gente focou, né, todas as forças, todas as energias em fazer uma cobertura que, enfim, que tivesse ali num ponto de resistência mesmo, né. E eu me lembro que quando o Bolsonaro foi eleito, assim, muita gente falava, não, a gente precisa estar aqui porque a gente vai precisar resistir, né, a gente vai precisar do jornalismo e do jornalismo independente mais do que nunca, né? Desse jornalismo que você fala, né? Que é comprometido com direitos humanos, né? Com a defesa dos direitos humanos. Que fez essa resistência, né? De denunciar todos os ataques aos direitos humanos, né? Que aconteceram nesses últimos anos. E eu acho que agora é o momento da gente repensar, né? Da gente até entender qual vai ser o papel. Acho que algumas pessoas falaram nas palestras mais cedo sobre a gente tomar esse fôlego e renovar a esperança, mas continuar fazendo um trabalho crítico, né? Porque a gente vai precisar continuar fazendo esse trabalho crítico e não cair não cair numa coisa de não fazer o trabalho investigativo com esmero como a gente vem fazendo, né? Acho que, sobretudo agora, é muito importante que a gente continue fazendo essa cobertura crítica e cobrando e denunciando, né, ataques a direitos humanos, e, enfim, cobrando também das autoridades, desse novo governo que tem aí. Eu acho que o jornalismo tem muito trabalho para fazer, porque tanto do ponto de vista de fiscalização, né, do poder público, que continua sendo o nosso trabalho, né, o jornalismo tem esse compromisso, como também no sentido da gente continuar olhando, observando esses grupos, né, que vão continuar atuando na sociedade. A gente tem um congresso aí que é extremamente conservador,
que vai continuar fazendo resistência, né? A gente teve aí nomes do bolsonarismo, grandes nomes do bolsonarismo eleitos, né, para cargos legislativos. E a gente tem também esses nomes do bolsonarismo também eleitos para cargos executivos, e a gente vai precisar estar nessa dianteira ainda, muito de resistência e entendendo que a gente continua tendo um papel fundamental, sabe? Eu acho que o jornalismo que a gente faz, o jornalismo independente, investigativo, enfim, tem tudo para se fortalecer ainda mais, sabe? E eu acho que a gente precisa recobrar esse fôlego e entender qual vai ser esse novo momento, sabe? Como é que a gente vai reposicionar as nossas estratégias, né, de conteúdos, enfim, e de projetos. Teria muito concordo com a visão de Mariana, que jornalismo independente, a gente faz jornalismo e a gente tem que administrar o dia a dia da organização, a gente tem que ir atrás de dinheiro. Resumidamente, ir atrás de dinheiro. E é um desafio. Boa parte da minha energia na Marco Zero é dedicada a isso, né? Eu tenho afastado da parte mais editorial e nessa parte faço mais da intimidade das pessoas que estão na parte de administrar e captar recursos. E é importante ainda não, a gente tem conversado sobre isso, não está bem claro como vai ser esse momento, assim, porque quando o Bolsonaro ganhou a eleição, apesar de tudo o ruim que isso trouxe, chamou a atenção da sociedade que o jornalismo precisava do jornalismo independente. E, de maneira geral, a captação de recursos das organizações que já estavam minimamente estruturadas e que já vinham ali na estrada, teve um crescimento. Tanto as grandes organizações que financiam, os financiadores até de fora do país, começaram a olhar o Brasil com mais cuidado, como o pequeno doador, e ajuda a manter muitas das organizações. Então, houve essa mobilização que, de certa forma, ajudou. Eu não sei se esse clima, como é que vai ser, é o desafio, mas sempre fala, cada vez que eu falo, eu acho que é um desafio. Mas é mais um que a gente tem, de não deixar que essa arejada do ambiente político acomode as pessoas. A gente precisa deixar claro para todo mundo, e as pessoas precisam estar ligadas nisso, que continua importante, mais importante do que nunca o jornalismo independente. Então a gente a gente só vai conseguir fazer grandes reportagens, a gente só vai conseguir fiscalizar, ter relevância se a gente tiver dinheiro. A gente não vai conseguir fazer isso sem recursos financeiros. Então a gente precisa ter esse foco nessa parte editorial, mas eu acho que essa parte editorial, com todo mundo que eu converso das organizações, está muito bem resolvido na cabeça das pessoas, está muito claro, tem muita gente competente fazendo isso e a gente é muito bom nisso. É só fazer um apanhado do que o jornalismo independente fez nesses últimos anos. Só entrar no site da PUC que foi produzido, da Marco Zero também, e de todo mundo, qualquer um dessas organizações aqui, tem trabalho bom. A gente precisa crescer e se fortalecer nessa parte de sustentabilidade. Esse é um desafio, mais um desafio. Então, não deixar que essa arejada política, que a gente lutou muito para que ela acontecesse, se volte contra nós na desmobilização dos recursos. Né? A gente precisa continuar mobilizado, a sociedade tem que se mobilizar ainda mais, tem muito espaço para crescer nessa mobilização. Tem que entender que é a sociedade que tem que sustentar, não são essas fundações que estão cumprindo o papel dela, não são os grandes, é a população que tem, é a sociedade que tem que financiar o movimento independente, para aquele que precisa ser independente. Oi, Davi. Rose, Ceará. Resumir a pergunta basicamente se o jornalismo político, principalmente, tem condições de trabalhar com as crenças. Porque a gente tem, pelo menos assim, na cobertura do ano passado do Ceará, a gente tem observado que as pessoas se interessam mais por política.
mas elas se interessam pelas crenças. Elas estão envolvidas, né, naquilo por alguma ideia religiosa ou que tem a ver com alguma questão pessoal, mas quando vai para o lado técnico da política, que é o que a gente trabalha mais, né, são os fatos, aí elas já não estão tão interessadas. Né? Então, eu queria saber, perguntar isso, como é que vocês acham que a gente pode trabalhar com as crenças dentro do jornalismo? Até para se aproximar de um público que não é necessariamente bolsonarista, mas está votando no Bolsonaro por causa de uma dessas crenças. Como é que você trabalha isso? Questões de gênero, questões religiosas, em geral? O bolsonarismo ele acaba pegando pessoas, né, sei lá, as pessoas da periferia, por exemplo, que não tem, às vezes, nem a conexão com uma igreja, mas que estão lá defendendo o Bolsonaro porque elas estão crentes de que ele não é ladrão. Questões assim, a impressão que eu tive, né, assim, profissionalmente, pessoalmente, foi de que o bolsonarismo simplificou muito a política para essas pessoas, que de certo modo até, né, ele aproximou as pessoas da política, mas foi por esse lado. Como é que a gente consegue aproximar também por outro lado, um lado mais técnico, mais de informação? A gente tem pouco fazer isso. Fala de crença, que fala de religião. Religião, são as paixões, né? Às vezes, até as pessoas que são apaixonadas pelo Lula, por exemplo, que acham que ele é perfeito e que a gente nunca pode criticar o Lula. Né? Então, são essas crenças. Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Eu posso falar de impressões, assim, que assim, por exemplo, o Bolsonaro, ele conseguiu, do ponto de vista dessa cobertura religiosa, né? Ele conseguiu comunicar muito bem, se comunicar muito bem nesse campo da paixão, né, das pessoas. Quando você fala de religião, é muito delicado, né? Porque você está falando da crença do outro, assim. E tem gente que acredita piamente que Bolsonaro é um homem escolhido por Deus. E aí, que tipo de argumento você usa para refutar essa ideia, para destruir essa ideia? Se ele, né, é o cara que se apresenta como cristão, porque é isso, ele é evangélico ao mesmo tempo, ele é católico, ele performa o evangélico e o católico ao mesmo tempo, ele é um cara que teve vários casamentos, né, filhos, mas ele é um homem de família, né, que vai com a esposa para a igreja. Ele é o cara que anda de lancha, que tem dinheiro, mas ao mesmo tempo ele é o cara simples do povo, que anda de chinelo, que bota a camisa do Brasil e faz a live lá, né? Como se fosse um tiozão, assim, de churrasco. Então, ele conseguiu performar muito bem. Ele fala com o empresariado, mas ao mesmo tempo as pessoas, né, mais vulneráveis se veem também representadas, acham que ele é um cara simples. Então, eu acho que é muito difícil você trazer as pessoas, você tirar as pessoas disso, sabe? Sobretudo porque a gente vive num país assim onde a religião representa, assim, é muito arraigada, né, a nossa cultura, assim. E aí você tem o papel dessas lideranças religiosas, né, desses pastores, desses líderes comunitários religiosos, muitas vezes, que reforçam essa imagem de Bolsonaro, né? Eu vi inúmeras igrejas, assim, orientando os fiéis, né? A gente viu, todo mundo leu, de orar, de fazer vigília, porque o comunismo não pode, porque vai entrar na escola, porque vai ter aborto na rua, porque vai ter kit gay, né? Então mexe com medo. O bolsonarismo trabalha com medo, né? Trabalha com paixão, trabalha com a crença das pessoas. A gente fez uma matéria na Pública que a gente pegou os discursos dos presidenciáveis e a gente rodou umas ferramentas de dados e a gente conseguiu entender quais eram os agrupamentos de palavras que se relacionavam quando os presidenciáveis, os 4 principais, no começo, né, no primeiro turno, usavam palavras como Deus, por exemplo. E no estudo de Bolsonaro, o que mostrou é que, assim, quando ele falava de Deus, ele falava dele. Ele personificava. Ele ativava os pânicos morais, né? Ele falava, olha, porque a gente é contra aborto, porque a gente está aqui para a perseguição dos cristãos. É o pânico moral que é ativado.
a representação de Deus. Eu sou o Messias, né? Eu sou o escolhido, né? A minha esposa é aquela que ora, é a mulher virtuosa. Então são imagens muito fortes. Eu não sei se eu tenho uma resposta para te dar, assim. E como é que você tira a pessoa disso e joga ela para uma coisa técnica? Porque a gente, enquanto país, a gente não tem... As pessoas... Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, eu não gosto de negócio de política, não. Negócio de política, deixa pra lá. O brasileiro não tem, né, isso que o Sérgio fala, assim, tem que ser nas escolas, tem que ser lá atrás, a gente não tem isso. Então, eu acho que é realmente um trabalho muito difícil. Eu não sei se o jornalismo, concordo com o Sérgio, fala assim, se esse jornalismo sozinho é capaz de dar conta disso, sabe? Eu acho que é um trabalho de toda a sociedade, da gente voltar lá para trás, assim, todo mundo junto, tentar buscar caminhos, abrir avenidas, sabe? Porque eu acho que não é empacotando o conteúdo de uma forma que a gente vai conseguir isso. Não é, e agora a agência pública, a Marco Zero, outro projeto aqui, as Cunhas tem um podcast, vai lançar agora um TikTok, que vai agora falar com o jovem. Vai falar com mais gente, vai falar com o jovem, vai, mas não é assim que a gente vai, sabe, tirar essa grande massa, né, da população que não consome, que não tem interesse, que não tem que não compreende que política é tudo, né, que tem total influência na nossa vida, e tirar essa galera dessa ativação dessas paixões, né, que Bolsonaro interpretou e personificou para um campo técnico, político, que as pessoas entendam, sabe, tem uma educação política. Eu acho que a resposta não é só como a gente vai entregar conteúdo ou um projeto jornalístico, sabe, acho que é uma resposta muito mais ampla, que aí eu concordo com o Sérgio que exige, assim, um comprometimento de toda a sociedade, para a gente começar a construir, abrir essas avenidas, sabe, de diálogo. Acho que ela tem acompanhado isso mais de perto do que eu. Essa jornada dela aí, já faz 2 anos, né? Tem uma coisa, assim, não é difícil, eu não saberia dizer como, mas é a longo prazo. Movimentos sociais, o que você perguntou para o jornalismo, podia perguntar para os movimentos sociais, podia perguntar para as alas progressistas das igrejas, podia perguntar para a universidade, podia perguntar para vários segmentos, assim, é o que Maria falou. Mas tem um campo de disputa que a gente está em desvantagem, e a gente começou a reagir um pouco no período eleitoral, mas vindo muito de cima para baixo, são as redes sociais, essa disputa dentro das redes sociais. Eu acho que o campo progressista precisa se fortalecer nisso, e a gente precisa criar, trazer um pouco da lógica, não da lógica do conteúdo ou da estética, necessariamente da extrema-direita, que a extrema-direita defende. Mas eles têm uma noção de corpo, de conjunto, de atuar em redes, dentro das redes sociais, que a gente precisa incorporar. A gente precisa referenciar um ao outro. A gente precisa, os influenciadores progressistas, isso você vê nos perfis, Haddad, Boulos, Manuela, o próprio Lula, Dilma, eles têm que pensar. Bolsonaro todo dia está entrevistando um site desse, passando o link, fazendo referência. A família ali, eles pensam nisso como um todo. Os nossos influenciadores, eles pensam em eles crescerem dentro das redes, para eles falar com mais pessoas. Isso é bem importante, ter grandes influenciadores, mas não tem que pensar nisso individualmente, sabe? De você ser um sucesso individualmente. É difícil. Qualquer um desses sites aí de fake news conversa com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, está ali presente.
A gente, para entrevistar um vereador de esquerda, a gente fica numa fila, esperando lá o cara dar uma resposta, assim, porque ele vai dar primeiro na rádio, não sei aonde, que tem mais audiência, que fala mal. E não é só o vereador, não, o Lula mesmo. Toda vez que ele vem aqui ao Recife, ele só dá entrevista para o programa que fala dele 363 vezes, 363 dias no ano, fala mal, só quando ele está lá que fica babando ele lá, e ele vai toda vez, baseado em audiência. Eu acho que a gente precisa ter essa lógica, sabe, de atuar de uma forma diferente, mas eu não sei, eu não entendo muito bem como funciona isso, mas tem gente que pensa muito nisso, sabe, é uma coisa que passa por comportamento nosso. Eu acho que o aprendizado nesses últimos anos, e eu acho que a reação que começou durante o processo eleitoral me deixa um pouco mais otimista. Mas é como eu falei no início, é um processo de longo prazo, como a Mariana falou. Outra coisa que a Mariana falou e outra resposta que é importante é esse jornalismo hiperlocal, trabalhar isso, né? Porque é muito mais fácil acreditar no cara que está ali do seu lado o tempo todo do que no cara que você apareceu agora ali, que você não sabe quem é. Mas um desafio aí. Assim, fizeram o sinal aqui, a gente esquecendo, que acabou, acho que esse nosso tempo. Acho que é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigada e, enfim, vamos continuar conversando por aqui, se vocês quiserem.